muito. Tá meio bugado aqui. Bora lá. Agora melhorou. Turminha, hoje a imagem tá daquele jeito, né? A imagem de cadeia, feio negócio, tô webcam do computador, resolvi mas tá com toda aquela certo. Então a gente vai continuar a aula da anatologia intensa. Cortamos o vídeo para não ficar muito comprido. Eu queria ficar muito tenso e acabar de a atenção necessária, certo? E aí resolvemos cortar e fazer um outro vídeo. Vamos dar sequência nesse vídeo. Ele é mais curtinho, tem menos slides e tudo mais, que ficou bastante outro. Tá? Aqui a gente vai continuar nossa sequência. Vou ter até um slide anterior para a gente capturar e ficar melhor, tá? O APCR. Vamos lá. Sair daqui. Ninguém merece ficar olhando para mim enquanto eu faço careta aqui. Então beleza, vamos lá então. Slide anterior, no slide número 9. Para quem já baixou, tá acompanhando pelos slides também, beleza? Então vamos lá. Então a gente viu que a gente vai fazer uma VPP nessa em torno de 30 segundos, certo? E nesse caso aqui a gente está falando de uma criança a termo, certo? Então vamos fazer uma VPP em ar ambiente por 30 segundos. Vamos somente ofertar o ar ambiente para essa criança. Por quê? Lembramos aqui daquele pressuposto que vai adiantar eu fazer a suplementação de oxigênio para essa criança? Não, o pulmão dela vai estar cheio de líquido, vai estar cheio de mecônio, não vai ter contato alveolar para fazer a troca gasosa. Então não adianta eu suplementar. Isso aí pode levar a consequências de danos até o tecido dessa criança. Então, se a criança está com uma frequência cardíaca abaixo de 100, ela está com uma respiração regular e saturando adequadamente, o que a gente vai fazer então, né, dentro desses segundos? A gente suspende a ventilação por pressão positiva. Então a gente suspende a VPP, tá? Ou começa aí a suplementaçãozinha de oxigênio mais um pouquinho, aguarda mais uns segundinhos. Beleza, fiz a minha VPP, mas ainda meus batimentos tá lá embaixo. O batimento está baixo, não melhorou, né? Não teve uma melhora, não atingiu aí os 100 batimentos. Para mim, reverti isso. Ficou em 100, caiu para 80, caiu para 90, ficou oscilando. Ou seja, que é 120, 130, né? Para ficar em estado de alerta, observando, mas vendo a adaptação dessa criança. Então, meu RN ele não melhorou. Só que ele não tem a melhora nesses primeiros 30 segundos. O que vai acontecer então? Então, eu fiz 30 segundos VPP, tá? Em ar ambiente. A minha frequência ainda está menos que 100. Ou a respiração está irregular, ou a saturação está baixa, ou está tudo isso junto. Então, eu vou verificar e eu vou corrigir minha técnica de VPP. Então, assim, possivelmente possa ser que alguma coisa na minha técnica está errado. Não estou ventilando correto, né? Posso considerar aí, então, já um O2 suplementar, tá? De acordo com a metria de momento. Porque já está muito tempo sem a quantidade de oxigênio necessária para ela. Então, 30 segundos. Não melhorou a frequência, a respiração ainda está irregular ou a saturação está baixa, inicio a suplementação de O2. Tá? Nesse caso, eu vou ofertar O2 então para essa criança nesse momento aqui. Beleza, então. Continuando. Então, eu verifiquei a minha técnica de VPP com o AMBU, né, com a dispositivo bolsa, válvula, máscara. E a minha técnica ela está correta, certo? Então, eu tenho experiência, treinado, tudo mais. E a minha técnica eu sei que ela está correta.
Porém, essa minha criança não melhorou. Então, eu sei que ela não melhorou devido aí à falta de técnica correta, a falta de correto. Mas ela simplesmente não melhorou porque o quadro clínico dela é esse, é um quadro diagnóstico aí mais negativo imaginável. Então, nesse caso, eu já vou considerar para ventilar com uma cânula traqueal. Certo? Então, eu já saio do bolsa, válvula, máscara, vai ficar meu dispositivo, né? Bolsa, válvula e o tubo. Então, não é mais máscara, certo? Então, nesse momento, a gente já começa uma ventilação invasiva. A gente vai entubar essa criança. Intubação orotraqueal, né? Com essa cânula para facilitar essa ventilação. Então, essa cânula ela vai entrar já lá praticamente dentro dos pulmões, né? Vai ficar bem na bifurcação ali dos brônquios, certo? Então, isso é muito importante. Na minha traqueia, da anatomia, tem a bifurcação. Então, ali antes daquela bifurcação, certo? Vai ficar alocada a cânula traqueal, como já fala, a traqueia. Então, a cada 10 RNs ventilados, né, com o dispositivo, 9 melhora se a técnica estiver correta. Então, aqui eu tenho que ter muito azarado para mim cair na mão desse único que não vai melhorar e vai necessitar de uma intubação, certo? Então, quais são as indicações? Ah, isso aqui eu preciso saber, eu tenho que ter decorado, coisa do tipo? Não, não precisam ter isso decorado, vocês não precisam saber disso. Isso aqui fica mais a cargo do médico e do enfermeiro, tá? Esses dados. Mas assim, não custa conhecer se você tem um domínio, né? Só tem a agregar certamente na profissão e pode até ajudar em um profissional novo na área, no segmento. Na hora ele pode esperar necessitar da sua ajuda. Então, a ventilação com a máscara facial não efetiva após a correção de possíveis problemas técnicos. Então, isso acontece quando a minha frequência ela está ainda abaixo de 100. Então, é característico. Eu sei que a minha ventilação ela não está eficiente quando essa ela está taquicárdica. Então, um parâmetro chave para avaliar a frequência, para avaliar os níveis respiratórios, a qualidade dessa vida dessa criança é através da frequência cardíaca. É um dos sinais que eu tenho mais fiéis, tá? Mais fidedigno. Pois é um sinal vital muito sensível nesses primeiros minutos de vida. Então eu consigo mensurar através dele. Então ventilei. Né? Essa frequência ela melhorou, então é um sinal que eu fiz uma ventilação adequada e foi eficiente. Então, a ventilação com máscara facial prolongada, se o RN não retorna à respiração espontânea, ela não deve ser utilizada. Nesse caso, ele não retoma a respiração, ele não retorna, a frequência permanece baixa, está saturando mal, está com uma respiração irregular, então eu já considero a cogitação e a hipótese de uma intubação. Certo? Isso dentro da sala de parto mesmo. A aplicação da massagem cardíaca, então, né, vai entrar de segundo momento. Então, se eu ministro meus 30 primeiros segundos não melhora, vou entubar essa criança e a partir do momento que ela está entubada, eu já posso ter ventilação e massagem simultânea. O RN com suspeita de hérnia diafragmática, né, uma hérnia no diafragma que necessita de VPP, também tenho que, nesse momento, entubar. Então, se esse RN ele tem suspeita de hérnia diafragmática, já entuba, tá? Nem faz VPP com ambu com máscara, já entuba direto. Eu vou aplicar massagem cardíaca nessa criança, entuba, tá? Melhor forma de ventilar. Eu vou ventilar essa criança com a máscara facial por um grande tempo, por um período longo, entuba. Se essa frequência cardíaca após os 30 primeiros segundos que foi ventilada essa criança permanece abaixo de 100, independentemente da causa, né, entuba. Então, a inserção da cânula orotraqueal, né, estamos aqui no momento, ela é feita pela idade gestacional, tá? Números de semanas de gestação. E a marca, ela fica na parte superior do lábio, feita em centímetros.
Então todas as cânulas elas são graduadas. Então ao longo delas vai ter várias marcações de tamanho. Então numa criança aí que a gente chama ela de uma criança a termo, né? Vai estar mais ou menos aqui de 38 a 40 semanas. Eu vou fazer essa intubação inserindo esse tubo aí mais ou menos a 8 centímetros e meio. É o tamanho máximo que eu vou fazer a inserção desse tubo. Se é uma criança de mais de 41 semanas, a gente supõe que é uma criança maior, né? Ou às vezes é aquela criança gig que desenvolveu diabetes gestacional e tal, a criança ficou enorme. Então a gente já apela aí para um tamanho maior, tá? De inserção. Então, essa marcação vai ficar em cima do lábio, ela significa a quantidade de tubo que está inserido na traqueia dessa criança. Assim sucessivamente para as demais idades gestacionais, tá? É assim, é a nível de conhecimento, tá? Não temos uma idade gestacional conhecida, a gente vai pelo peso. Então a gente estima o peso em quilos, coloca mais 6 aí, e aí vai ser a marca em centímetros, tá? Do lábio superior. Então faz essa continha básica também. E todos os pediatras, intensivistas pediatras e neonatais têm que saber. Assim como no adulto, só que no adulto varia um pouco mais. Aqui também tem as fórmulas para fazer também. Em questão do tamanho da cânula, então essa cânula ela tem um tamanho também que a gente fala que é o French, né? Que ela é resumida como FR dela. Então, o French, que é o tamanho dessa cânula, ela pode ser dividida em várias formas, né, na embalagem dela. Pode estar em French, pode estar em DI, né, que é milímetros, ou French, que a gente fala. O peso, que é as gramas dessa criança, ou IG, que é a idade gestacional que essa criança tem, tá? Então, pode dividir dessa forma. Vai depender muito do fabricante. Alguns têm mais que uns parâmetros, outros menos. Mas via de regra, vem o French é um dos meios assim, via de regras mais fáceis para se decorar, para se respaldar aí depois, tá? Então, o tempo entre a intubação orotraqueal e o início da VPP, no máximo de 30 segundos. Então, eu não posso demorar mais que 30 segundos para iniciar a minha intubação e finalizar ela e já iniciar a ventilação por pressão positiva. A criança ela não pode ficar mais que 30 segundos sem a oferta de oxigênio por pressão positiva e ainda sem o oxigênio suplementar, dependendo do caso. Então sempre vai verificar se na posição da cânula ela está correta. Então isso aí, para a gente verificar se ela está correta, se foi uma intubação sucesso, padrão ouro que a gente fala, é fácil. A gente vai ver aí a melhora da frequência cardíaca dessa criança, vai começar a ter uma resposta. A gente vai fazer uma inspeção visual, a ausculta pulmonar, se está os dois pulmões recebendo ar, né? Ou se foi uma intubação seletiva, que a gente fala, assim, direito, esquerdo, né? Se o ar só está indo dirigindo a um único órgão. E o detector de CO2, tirado, que é a capnografia que a gente fala. A capnografia, ela é padrões de terapia intensiva, ou utilizado muito dentro do centro cirúrgico para medir as ondas, né, e a quantidade de CO2 expirado. Ou simplesmente coloca aqueles detectorzinhos nas pontas dos tubos, vai verificar aí se está saindo CO2, né, que muda de cor conforme o ar sai. Detecta CO2. Meios mais baratos do que a capnografia. Mas mesmo assim, ainda de alto custo, não é todas as hospitais, todas as unidades que têm isso disponível. A confirmação da posição da cânula ela é obrigatória, tá? Sendo prioritária aos RNs bradicárdicos. Ou seja, se eu não tenho essa confirmação dessa posição da minha cânula, né, eu não sei se ela está sendo efetiva. Eu posso estar ventilando aí a parte gástrica dessa criança. Em vez de fazer, em vez de eu entubar a traqueia, eu entubei o canal gástrico. Aí eu não vou ter efetividade nenhuma. Sempre é bom e é necessário confirmar isso. É obrigatório. Imagina, tá ventilando, tá vendo a expansão do abdômen da criança, que geralmente a criança
onde abdômen e tórax são bem próximos e aí essa criança pode evoluir a um óbito facilmente devido a esse erro. Então, o uso do oxigênio suplementar na ventilação por pressão ativa com a cânula traqueal, o RN de 34 semanas ou mais. Então, como que vai ser feito o uso disso, né? Como que vai ser intubado essa criança e feito o uso desse oxigênio suplementar para essas crianças com mais ou com 34 semanas? Então, vai depender da indicação da intubação. Por que que essa criança está sendo intubada? E a intubação ela é indicada por P com máscara, com técnica adequada, né? É uma tentativa de correção então dessa técnica e mal sucedida. Então é possível iniciar a VPP por cânula com ar ambiente também. E após 30 segundos aí vai monitorar essa saturação. Então se eu sei que a técnica está errada ou muitas vezes o meu dispositivo ele não está acoplando de forma correta na face dessa criança, né? Ou não tem um profissional capacitado o suficiente para fazer uma ventilação adequada com esse dispositivo, aí eu vou considerar essa intubação, vou realizar a ventilação com cânula, mas eu posso realizar em ar ambiente por 30 segundos. E aí sempre monitorando a saturação antes de iniciar a complementação de O2 ou às vezes nem é necessário. A intubação orotraqueal, porque o RN manteve uma frequência abaixo de 100, apesar de uma VPP de boa qualidade, com técnica adequada, né? Então aí vai ser ventilado por cânula, vai ser entubado. E aí a mesma ela já se inicia com O2 suplementar. Tá? Então já vai ser oferecido antes da intubação e após a segunda, aí, sempre monitorando a situação. Então se eu faço isso por técnica incorreta, faço por então não consigo ventilar essa criança de forma adequada, sem a cânula. Então vou intubar essa criança, faço a ventilação em ar ambiente, certo? Melhorou? Ok. Não melhorou? Complemento com O2. Tudo isso em 30 segundos. E eu vou entubar essa criança de 34 semanas ou mais, porque ela está com uma frequência cardíaca abaixo de 100, ou seja, ela está bradicárdica, que a gente fala. Sempre já vou iniciar essa técnica, tá? Com a cânula traqueal e com suplementação de O2, certo? Sempre o médico vai fazer a prescrição do oxigênio também para essa. Como então vou usar esse O2 suplementar? Então no RN com indicação de O2 suplementar na VPP com cânula, né, vai aumentar o O2 em 20%. Então, além do ar ambiente, eu vou ofertar mais 20% no meu fluxômetro de O2. Vou ventilando essa criança e aguardar 30 segundos para verificar essa saturação. A resposta não é imediata, ou seja, 20% a mais de O2, a criança já vai ter elevação contínua de saturação. Demora um certo tempo. Mesmo assim, esses segundos permaneceu abaixo do alvo, né, então faz um novo aumento. Aumenta 10% ou aumenta mais 20%. Vai depender de acordo com a oscilação que está aí. Uma criança que tem um problema cardíaco, se é uma criança que já nasceu com algum monar ou algo do corpo, gosta do monitor do oxímetro também. É fundamental para a melhora do paciente a aplicação da VPP com a técnica correta, independente de ser cânula, independente de ser... E assim, na maioria das vezes, quem faz isso ou é o enfermeiro ou é o técnico de enfermagem. A intubação orotraqueal ela é um procedimento próprio e privativo. Sabe que em algumas situações de emergência, o enfermeiro também pode realizar ausência. Mas pode elencar aqui. Mas ao final, né, desse procedimento que já é auxiliado pelo técnico de um enfermeiro, muito importante que saiba realizar esse procedimento, porque pode então ter capacidade de prever aí o que vai ser dado, né,
as necessidades. E é muito importante também a gente saber desses parâmetros. É quando eu posso erguer, quando não, quando eu posso começar a quando não. Porque muitas vezes é prescrito de forma até errada e a gente, mas doutor, realmente é assim, assim. Doutor, ó, tá prescrito a ação, é que entra mesmo agora, né? E assim por diante. Então por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Então vamos lá. A VPP com cânula traqueal por 30 segundos. Perdão. Então o RN melhora. Então vamos ver como que esse RN vai melhorar. Então, fiz a VPP com a cânula traqueal, ou seja, entubei, ventilei por 30 segundos. A frequência cardíaca aumentou, está acima de 100, está respirando legal e está saturando legal. Então o que eu vou fazer? Eu já vou avaliar, né, justamente com toda a equipe, principalmente o profissional médico, vai avaliar já se ele consegue extubar essa criança já seja estimulada a respirar por si só e não com a ajuda de e com oxigênio suplementado. Se essa criança não melhora a ventilação por cânula traqueal por segundos, essa frequência ainda está baixa, está respirando irregular, ou a saturação é baixa ou não detectável, aí vai verificar a posição do tubo e a posição e a técnica também da ventilação. E aí vai verificando também o ombu, dispostação, vazão, ele está com a qualidade boa ou não. Então a VPP com a cânula traqueal de O2 a 60 a 100% segundos, caso de frequência cardíaca abaixo do batimento. Então, por exemplo, tem uma criança que ela está com uma frequência cardíaca de abaixo de 60. Então isso é muito baixo para uma criança. Ela já está praticamente parada. Mas por vezes movimentos, já está aquela criança olha assim, está praticamente sem batimento, ou a menos do que o ideal para essa criança. Então a gente já inicia aí com uma suplementação de O2 que ela pode variar de 60 até 100% da oferta desse oxigênio, tá? Por 30 segundos. Veja só então, para ficar já gravado. Quando vamos ter uma oferta de oxigênio acima de 50%, é 100%. Quando uma frequência cardíaca tiver menor que 60 batimentos. Então, sempre que estiver a mais que a gente oferta o mínimo possível para tentar corrigir a essa criança. Claro que vale lembrar aqui com a técnica correta. Então, a VPP com a cânula traqueal de O2 a 100% de massagem cardíaca. Então, se mesmo assim, VPP com a cânula traqueal com O2, O2 60 a 100%, 30 segundos, essa frequência ainda está abaixo de 70, aqui praticamente chegando já próximo ao minuto de ouro, a gente inicia a massagem cardíaca e o O2 a 100%. Então aqui a gente considera que você já está parado. Então a massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela tem o seu momento ideal de iniciar. Não é bem igual ao adulto. A massagem cardíaca ela só deve ser iniciada quando a expansão e a ventilação pulmonar estiverem bem estabelecidos. Ou seja, estou ventilando legal, está bem estabelecido, consegui uma intubação 10, ok. Aí sim eu posso começar as minhas compressões, tá? A minha massagem cardíaca. Antes disso, não é recomendado. Sempre a prioridade vai ser a ventilação oxigenada. Já no adulto, a gente dá prioridade para quê? Para massagem cardíaca. Contrário. Sobre a oferta de então, o O2 a 100% no RN que recebe a massagem cardíaca leva em conta os efeitos deletérios, tá? Da hipóxia e a impossibilidade de ajustar a O2, tá? Pois a oximetria faz detectar um sinal confiável em pacientes bradicárdicos. Então, ou seja,
meu paciente está muito bradicárdico, ele está com um batimento muito baixo. Caso uma criança abaixo de 60. Então, essa bradicardia severa nessa criança não vai me fornecer padrões de qualidade de oximetria, porque o pulso está muito baixo, o monitor não consegue verificar a nível confiável. Então a gente oferece 100%, é assim, né, tem riscos, vai ter efeitos colaterais muitas vezes, mas a hipóxia também faz aí uma jogada de redução de danos. Pode causar mais excesso de O2 ou da hipóxia. Opta aí pela oferta de O2. Então, para diminuir o risco de complicações associadas à hipóxia ou hipóxia, a oferta de O2 deve ser reduzida assim que houver a recuperação da frequência cardíaca. Ou seja, minha frequência cardíaca está se retomando, está se recuperando. Então, para não haver, né, uma grande quantidade de oxigênio, que ele se torna tóxica desse organismo, assim que estabilizou isso, eu já vou reduzindo o meu O2, vou fazendo desmame que a gente fala. Recuperou a frequência cardíaca, meu padrão ouro para verificação da qualidade de meus procedimentos cardeados aqui, eu vou ajustando essa suplementação de oxigênio com a saturação desejada. Claro que quanto antes, né, diminuir, quanto antes fazer esse desmame, melhor. Então vamos falar um pouquinho agora sobre massagem cardíaca também. Falamos de duas técnicas, falamos do posicionamento, falamos também como são realizadas essas pressões. Para retomar, né, assim, a grosso modo, falar mais sobre. É um tema muito importante, né? Imagina, quem não termina a base ao se deparar com uma criança parada, nascida em sala de parto ainda, é uma criança tão frágil, tão pequena, e assim, é isso a gente só tem na prática mesmo, na vivência do dia a dia, sempre vai ter a primeira vez. Então eu sempre falo assim, sempre eu busco deixar o mais preparado teoricamente possível todos os alunos, para que se um dia chegue na prática, é só ele saber fazer o bom senso da teoria. É claro que sem dúvidas a prática ajuda isso e eleva o nível de confiança. Mas sem a teoria, a prática não é nada também. Então eu ainda defendo a teoria do que a prática. Você sabe porque aconteceu. Sabia a teoria. Então eu simplesmente mentalizei passo a passo, vi o que eu precisava, e ali nas situações mais difíceis, mais complicadas, me acalmei e falei assim, não, eu sei a teoria, então também sei a prática. E aí, claro que cada vez que você faz e pratica, você vai ganhando experiência, vai se deparando com coisas diferentes, e aí vai caindo na arte da informática, tornar situações mais botando a massagem cardíaca, certo? A gente sempre vai utilizar o terço inferior do externo para fazer essa massagem cardíaca, independente do tipo de técnica utilizada, certo? Aqui abordamos dois tipos de técnicas, lembrando que são técnicas consideradas técnicas ouro pelos padrões de qualidade em pediatria. Tá falando não sou eu, são maiores aí pediatria, mais no momento de reanimação cardiopulmonar. Então vamos lá. O terço inferior dessa criança, ela vai ser sempre aonde? Abaixo da linha mamilar, tá? Então, logo abaixo da linha mamilar, já posiciono meus dois dedos, ou meu dedo, enfim, abaixo dessa linha, no meio do externo, osso externo. Vai ser na parte inferior dele, a parte mediana, a parte superior desse. Sempre tomar cuidado aqui, ó, pontinho azul. Lembra sempre do pontinho azul, do rabinho que tem aqui no externo, tá? Essa região jamais podemos comprimir. E é lesão certeira. Então, sempre nessa região aqui. Às vezes antes, se tiver um pouquinho seguro, vai palpando aqui, ó.
sobe palpando, vai sentir aqui, até sentir toda a extensão do externo, tá bom? Ou desce aqui, ó, do externo, da parte superior para a parte medial e parte distal. Na hora que sentir uma oscilação aqui, uma diferença no segmento ósseo, você já sabe que esse não é o local para se comprimir. Então vamos lá então. Aqui temos um retrato de uma criança que já está entubada com a cânula. Está sendo realizado o procedimento conjunto, ventilação e compressão. Nesse caso, veja bem, a gente tem três lados livres. A gente tem o acesso à cabeça livre, temos os dois acessos laterais livres também. Ótimo. Eu realizo a técnica de 2 polegares, como está descrito aqui, né, ilustrado nessa imagem, ou aqui embaixo. Eu tenho a preferencialmente utilizar, né, me posicionar na parte da cabeça dessa criança. É a forma mais confortável e a forma mais fácil de abraçar o tórax dessa criança para fazer a compressão, certo? Aqui, ó, está mostrando ao contrário. Concorda comigo, ó, que está ao contrário daqui de cima. Pois bem, aqui de cima representa já essa criança dentro do berço aquecido. Eu só tenho 3 lados para fazer essa massagem. Agora aqui, não, aqui também tá certo. Até que é mais o óculos. Quer dizer, ó, é a mesma coisa também, tá? Posso posso abraçar essa criança ao contrário? Meus braços daqui de baixo, né? Parte metálica dessa. Eu posso. Mas isso eu não consigo realizar dentro do meu berço aquecido. Só se essa criança não estiver dentro, por causa que a torre do berço pede que o profissional fique nessa região. Bom, então, as duas figuras demonstram a forma correta. Aqui ó, tem até fixação. Faça a forma, ó, preenche, né, todo o tórax, ela envolve esse. Então quem vai ventilar fica em as laterais, lateral esquerda, lateral, vai comprimir a cabeça. Se utilizar a técnica de 2D, aí isso pode mudar. O profissional que vai ventilar pode ficar na cabeça ou em uma das laterais, e o profissional que faz a compressão ele vai ficar na outra lateral. Então, para fazer esse movimento é mais fácil ficar na lateral, vai oferecer um padrão qualidade maior dessa compressão. A técnica dos 2 polegares é uma maiores escolhas. Então, essa técnica ela vai apresentar o maior pico de pressão sistólica, ou seja, vai elevar a pressão do corpo, vai dar uma melhor perfusão no coração e ela é menos cansada. Esse modo aqui de montagem, afinal, ele pode ficar por vários ciclos. O padrão de é cansativo. Agora isso aqui, meu amigo do céu, depois tu é difícil, sabe? Já fiz a manequim, imagina no RN. A técnica dos 2 polegares sobrepostos. Aqui é um polegar em cima do outro. Aqui, ó, é um polegar do lado do polegar. Então ele vai também dar maior pico sistólico, vai aumentar a pressão, vai ser maior as lesões. Por que as menores lesões? Aqui, ó, ele vai ficar menos espalhado. Aqui ele oferece uma técnica dos postos grandes, mais leves nas laterais. Tem nome essa região. Tem nos comentários o nome dessas duas regiões. Não é quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, não. Era a divisãozinha bonitinha. 2, 3. 2, 3. Partes
Certo, meus queridos? O profissional que executa a massagem cardíaca também. O profissional que executa a massagem cardíaca posiciona atrás da cabeça do RN, enquanto aquele que ventila se coloca para um dos lados. É o que eu vou falar, só tá desenhado agora. Sempre vai aplicar 3 compressões para uma vez, vai levar a 120 eventos. Esses 120 eventos vai ser 30 ventilações e 90 compressões. Vai ser sempre compressor, 3 compressões para uma ventilação. A massagem cardíaca, a massagem coordenada, as ventilações por 60 segundos antes de reavaliar. Então sempre reavaliações elas se dão no final de a cada minuto. Cada um avalia essa frequência. E também a resposta do RN é muito rápida, maior. É o tempo que vai levar essa massagem para você poder restabelecer a pressão. Para determinar a frequência cardíaca de maneira rápida e acurada e confiável, é crítico para a tomada de decisão na sala de parto. O profissional de saúde ele demora até 17 segundos para detectar a frequência cardíaca pela auscultação. Você vai perder 17 segundos para tentar detectar aí algum pulso cardíaco, algum sinal cardíaco. A oximetria de pulso ela não é capaz de detectar um sinal confiável em um RN bradicardia. Então, olha só, você não pode perder tempo, vai perder 17 segundos para detectar, não é nem para você fazer, para você somente auscultar e falar assim, não, isso é um cardíaco, ou pela palpação. Aí a gente passa pelo a oximetria. Ah, mas a gente usa ele para isso. Toda sala de parto é uma. Ah, legal, oximetria. Essa aqui ela vai estar bradicárdica. Bradicárdico, oximetria não é confiável. Parto também. Antes eu tentar achar um pulso braquial ali, eu ir para oximetria. Claro que eu posso aliar os dois, né? A olho. Aí mais parâmetros. Mas a gente tem um aparelho ouro que faz isso. Caro, mas é um ouro. É o monitor cardíaco. Então ele vai conseguir avaliar de forma contínua, sem interromper a ventilação e sem monitor cardíaco ele consegue fazer. Vou monitorar essa criança. Claro que durante algumas o RN ele melhora após esses segundos. Então, segundos. A ventilação com a cânula CO2 100% mais a aumentou essa frequência cardíaca maior que 60. Nesse momento a gente interrompe a massagem cardíaca, mas mantém a ventilação. A ventilação é sempre a última coisa que para. É a primeira que começa e a última que para. Então a ventilação vai manter aí entre 40 e 60 até essa frequência ela alcançar 100 batimentos. Alcançou 100 batimentos, respiração regular, ótimo. Então agora vai ser cada a pressão e outros clientes. Vai tentar respirar por si. Ou ainda não melhorou,
amigo. Então a VPP com a cânula O2 a 100%, mas ainda está com a frequência abaixo de, verifica a posição da cânula com a fonte de O2, porque às vezes a torneira acha que está lá jorrando. Essa técnica de ventilação para alguma coisa errado, batia alguma coisa. Então, a VPP com a cânula traqueal mais cardíaca abaixo de técnica correta, a ventilação, vou continuar a minha massa, e aí vai entrar a adrenalina, e aí entra ela com trás do vermelho. Importante, na hora ela pode errar no cálculo, sabendo que a dose está alta, né? Ou dá um toque, tá? E as medicações. Regra, a gente vai utilizar a adrenalina. Vamos lá. A medicação ela é sempre feita através da veia umbilical, tá? S cateterizar outro vaso. É veia umbilical. RN pode parto. Então, o catéter venoso umbilical ele deve ser emergente, assim que a indicação da adrenalina. Vou fazer um acesso venoso em crianças. Tá, vou fazer um catéter umbilical sem. Resolvendo que esse criança não está difícil. Feito que a gente passa uma gambiarrinha. O catéter de veia umbilical ele não é um catéter barato. Tem habilitações para o enfermeiro. Habilitado pode, sombra de dúvida, ser uma de forma muito segura. Historicamente fácil, sim, dentro da parte anatômica, para o treino. Também para um cuidado especial. Tá? É muito vai introduzir após o assim causar uma lesão. O catéter umbilical ele é de 5F, que é o tamanho do catéter. A medicação que vai passar dentro desse catéter então, é a adrenalina ou o volume. A ação a gente faz 10 mil. A gente vai usar 1 ml de adrenalina a 1000 e a gente completa com 9 de fisiológico. Pode se aplicar por via traqueal uma vez, enquanto a veia umbilical é cateterizada. É aquele negócio, né? Tem médicos que provam com exatidão ali no Ectoambu, joga. Sabe que a via inalatória é uma absoluta rápida. Mostra. As doses são diferentes. Dose por utilizar aí uma
ml. A dose as doses as formas pode ser a 1000 ou 10.000. A 10.000 PPP com cânula de O2, massagem cardíaca e adrenalina. Então a gente já fez praticamente de tudo que a gente. Então, adrenalina, dando massagem, tô ofertando oxigênio, tudo bonitinho. Tem oxigênio abaixo de 100. Eu faço verificar a posição da cânula, vou verificar a técnica da minha ventilação, da minha massagem, vou repetir a adrenalina a cada 3 a 5 minutos na dose de 0,3. Esse 0,3 ml é da minha rede Luiz. Vai considerar então essa criança ela perdeu volume, ela perdeu sangue, ela não tem volume circulante. Eu vou fazer uma expansão. Então o que que é esse? Vou injetar ali esse volume passa com. Então RN com evidências de perca sanguínea pode acontecer placenta prévia, tratamento do placenta ou sinais de choque, né? Palidez, está com a pressão baixa, está com pulso, tá com cardio. O RN se é um cardíaco, certinho, então a gente sempre vai suspeitar de volemia. Às vezes, então, nesse caso, a gente vai usar expansor de volume. Também tem a forma certa de utilizar. O adulto a gente faz por literalmente. A criança é coisa de L. Então a gente vai sempre utilizar o soro fisiológico, pode ser utilizado também o lactato. Não. O preparo é feito com 2 seringas de vinho. A dose é de 10 ml por. Pode aí repetir. Uma criança aí não nasce mais que com PET. Isso é aconselhável porque vai injetar 40 ml para fazer expansão. Tá com a via de infusão pela veia umbilical, como a gente já falou. O tempo de infusão é lento, a 10 minutos. O adulto a gente fala assim, abre o sorão aí, né? Faz lento. Os procedimentos para minimizar as lesões de sistema nervoso central durante a reanimação. Vamos lá para o nosso. Podemos fazer para diminuir as lesões do sistema nervoso. A gente vai recepcionar o RN, uma equipe treinada. Então, isso é muito importante também. Toda treinamento atende vai evitar muitos danos a essa criança. Vai manusear o RN de forma delicada. Vai evitar a hipotermia e a hipertermia, então não vou esquentar demais, né? Colocar no berço aquecido para torrar a criança e também não vou deixar essa criança com frio. Vou evitar Trendelenburg, então vou evitar qualquer tipo de elevação e inclinação dessa mesa de reanimação. Vou evitar o PINSP e o PIP, esses pressões exercidas durante a ventilação mecânica. Então vamos vai ficar para as aulas de ciência. Né? Vai ajustar a ventilação e a forma gradual e adequada. Ou sempre ou até de forma que a criança ela não sofra com uma quantidade excessiva de oxigênio e acabe se tornando tóxico.
Não infundir volumes de forma rápida. A gente já viu que a infusão de volume é feita no mínimo em 5 minutos, podendo aí ser até 10 minutos. Não utilizar soluções hipertônicas EV. Uma série de medicações hipertônicas. Então vamos usar eles. E aí se você falou assim, meu Deus, quanta monte de a esse simples. Não é difícil, é muito detalhe. Na fase repetitiva. É um conselho para ficar fácil. O algoritmo tem necessidade. Mas assim, ele para entender o assunto, para fazer legal funcionar. Desenha. Pega o esquema. A frequência cardíaca tá tanto, mas tal coisa lá, se estiver acima de 70, faz depois. Se tiver, vai fazendo isso mais fácil para 55 poucas páginas através dessa aula, certo? Espero que tenha gostado. Espero que as dúvidas postem embaixo, né? Vai tirando ao longo da caminhada aí também, beleza? Um grande abraço, então, até o próximo vídeo. Provavelmente será muito em breve. Bons estudos, não deixe tudo para a última hora. Atente às atividades, aos vídeos postados no online. Tem bastante coisa legal. Abre os protocolos, abre os PDFs, tem artigos, dá uma lidinha nos artigos também, né? Então tudo que tiver disponível para vocês lá, faça um bom proveito, faça um bom uso, porque se tá ali é importante, certo? Um grande abraço.